Estamos falando da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e é algo muito importante para nós, para que podemos conhecer bem quais são as doutrinas bíblicas das quais nós temos como princípios, né, como regra de fé, de prática, de conduta para as nossas vidas. E hoje esse assunto não é um assunto muito palatável, né? Falar de pecado as pessoas não gostam muito de ouvir, porém é algo importante porque faz parte da nossa natureza caída e, portanto, ela precisa ser regenerada, ela precisa ser restaurada para a glória de Deus, redimida, né, para a glória de Deus. Então, vamos lá, o pecado, né? Pecado vem do grego hamartia, que tem a ideia de errar o alvo. O pecado traz a ideia de errar o alvo, ou seja, Deus criou o ser humano para um propósito. Deus criou o ser humano com algumas características, e Ele quis que o ser humano fosse aquilo que Ele determinou que fosse, mas o ser humano, ele erra o alvo, ele qualquer outra coisa, ele faz qualquer outra coisa que não a vontade de Deus, ou aquilo para o qual ele foi projetado para ser. Então, pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo que não está de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados, fomos formados, ok? Então, o primeiro tópico aqui da declaração doutrinária nos diz o seguinte: no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Este era o estado original do homem, de inocência e perfeita comunhão com o Senhor. Deus, na virada do dia, sempre ia ter um encontro com o homem, e tinha ali uma intimidade, uma comunhão com o homem, com o ser humano. Então este era o estado inicial, esse é o estado original. Veja, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15: e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então esse era o relacionamento de Deus com o homem. Era um relacionamento de comunhão perfeita, de intimidade. Como todo relacionamento de intimidade, de amor, exige fidelidade. Toda relação de amor exige fidelidade, e a fidelidade implica ou exige a obediência, e portanto aí está o motivo da exigência do Senhor para com o ser humano, para com Adão. Podes comer livremente. Deus deixou Adão comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas ele então proibiu que comesse de uma das árvores apenas. Então imagina, uma infinidade de árvores, tinha de tudo, e ele proíbe de comer de uma das árvores. Como eu disse, o motivo é para que, porque toda relação de amor, toda relação de comunhão, de intimidade, exige fidelidade, e a fidelidade exige obediência. Mas o homem
o ser humano, nós já sabemos aí o resultado dessa exigência. O que ele fez com essa ordem de Deus? O que o homem fez com esta ordem do Senhor? Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz: o que descobri foi apenas isto: Deus fez os homens justos. Então, como Deus fez os homens? Justos. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Os homens buscaram muitas complicações, né? Então, o estado original do ser humano, do homem, é um estado de inocência e perfeita comunhão com Deus. No tópico 2 diz que: mas cedendo à tentação de Satanás. Esse foi o erro, né? Essa foi a queda do homem, ceder à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência. Então, esta relação de amor, de intimidade, de comunhão, foi quebrada pela desobediência contra o seu Criador. Ele desobedeceu o seu Criador, a ordem do seu Criador. O homem caiu no pecado e assim perdeu o quê? A comunhão, não é? O homem perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado, pois o pecado faz separação. O pecado faz essa separação entre Deus e o homem, né? Em Gênesis 3, versículos 6 e 7, diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Veja que tudo era aos olhos agradável, e é assim que acontece essa tentação aos olhos do ser humano. Muitas coisas parecem boas, parecem agradáveis, desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja então, tudo começa pela visão, por aquilo que parece que é bom, parece que é agradável, mas no final não passa de uma ilusão pela tentação de Satanás, não é? E Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Nós sabemos que existe a morte física, a morte espiritual e também a morte eterna. Mas a morte que eles experimentaram naquele momento, porque Deus havia dito: no dia em que você desobedecer e comer desta árvore, no dia, certamente, vocês vão morrer. Com certeza vocês vão morrer. Então eles morreram ali. Isso indica a separação de Deus, a separação da comunhão com Deus, não é? E Efésios capítulo 2, versículo 12: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai pensar: será que essa era
a minha condição? No passado, será que eu estava nessa condição, nessa situação? Certamente, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo, essa era a nossa condição sem Deus. Essa era a condição do homem após a queda, após a desobediência. Ele ficou separado de Deus e, portanto, essa situação dele, essa condição dele era separados da comunhão. Esse tempo sem Cristo é separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, alheios à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa, era a minha condição, era a sua condição, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios à aliança da promessa. Nós estávamos fora dessas promessas de Deus, não éramos participantes delas, era a nossa condição. E é importante nós entendermos e lembrarmos disso, de onde nós fomos resgatados, em que estado nós estávamos quando Cristo nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Amém, meus amados? E Romanos capítulo 3, versículo 23, também diz que todos pecaram, não há um sequer que escapou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós. Então, esse tópico nos diz que nós cedemos à tentação. O ser humano, quando falamos nós cedemos à tentação, nós caímos, porque Adão era o nosso representante legal. Adão era o nosso representante, então nele estávamos todos nós. Em Adão todos pecaram, todos nós. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só. E aí o tópico 3 da declaração doutrinária diz assim: em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores. Então, obviamente, se todos pecaram, todos nós somos, por natureza, pecadores. E inclinados à prática do mal. Como dizem, né? Já um bebê, um recém-nascido, já uma criança de colo, ela já tem uma inclinação natural para o mal. Tem desde bebê, desde criança, desde de recém-nascida, criança de colo, já tem uma inclinação natural para o mal. Ela vai aprender muito mais fácil coisa errada, né, do que as coisas certas. A tendência, a inclinação já é voltada para o mal, né, por causa dessa natureza da qual todo ser humano herdou. Então veja aí Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, mais uma vez, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Herdamos essa natureza. Isso passou de geração em geração. Herdamos. E o Salmo 51, que a irmã Valquíria leu, no versículo, vamos ler do 3 ao 5, pois reconheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade. Olha aí essa expressão, essa declaração que Davi diz: eu nasci em iniquidade. Então esse é algo revelador para nós, né? Então todo ser humano já nasce em pecado. A filosofia tenta dizer que o mal, ele vai se tornando mal no meio em que ele vive. Ele nasce, alguns dizem que ele nasce bom e se torna mal por causa do meio em que vive. Outros dizem que ele nasce como uma folha em branco, e aí a sociedade, o meio em que vive é que vai o tornando mal. Mas a palavra de Deus nos diz que nós já nascemos em iniquidade. Nós já herdamos isso desde que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Olha aí, eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu, já logo na concepção. Não é verdade? Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25 diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Isso também é tremendo, o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 1: porque mesmo conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Está falando dos homens, pecadores. Nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e no seu coração insensato, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos por si, pois substituíram o quê? A verdade de Deus. Os homens substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura. Prestem atenção como isso revela a nós a corrupção do nosso coração e a tendência do nosso coração. Adoraram a criatura, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o digno de ser adorado, o único digno de ser adorado, que é bendito. E aí ele termina: que é bendito eternamente. Amém. Então veja como que é o pecado, como que ele causa na vida do ser humano, o que causou na vida do ser humano. No tópico 4 diz: todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua pessoa e contra a sua vontade. Todo pecado é contra Deus, contra a pessoa de Deus e contra a vontade de Deus. No Salmo 51, ainda no versículo 4, diz: pequei contra ti somente. Então todo pecado é contra Deus, é contra o Criador. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro.
Romanos capítulo 8, versículos 7 a 22. Mas acho que nós não vamos ler até o 22, vamos ler até, eu acho que vai ser até o... Não sei qual que é o versículo que foi parado aí. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, habita em vós, aquele que o ressuscitou dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se vivermos segundo a carne, nós morremos. Mas pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Outro dia, esses dias eu estava até vendo uma frase dessas de efeito que a gente vê na internet, e eu achei uma bem propícia para me lembrar aqui nesta noite. A carne é inimiga de oração. A carne não gosta de orar. A carne não gosta de buscar a Deus. Nossa carne não gosta de buscar a Deus. Portanto, como aqui o apóstolo Paulo está dizendo, nós devemos mortificar a carne, para que Cristo possa, com toda a intensidade, reinar sobre nós, estar atuando em nossas vidas. Olha aí, portanto, somos devedores não à carne, mas para vivermos segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Se eu fizer tudo o que a minha carne me pede, certamente isso não vai acabar bem, não é? Não vai ser bom, não vai ser legal, vai ser prejudicial. Em primeira instância, a mim mesmo. Depois, possivelmente, as pessoas ao meu redor, a minha família, e assim vai. Então, se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, o que vai acontecer? Qual é o resultado de mortificar a carne pelas práticas do corpo? Vida. Vivereis. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade e numa geração altamente hedonista, que está em busca dos prazeres o tempo todo, né? Está em busca de prazeres o tempo todo, e muitas vezes, muitos prazeres, como nós já sabemos e conhecemos muito bem, que acaba em ruína, em morte, né? Ou física, ou espiritual, emocional, pessoas que se decepcionam, pessoas que se frustram, pessoas que, né, jovens, nossos jovens aí que têm as maiores facilidades nos dias de hoje, maiores recursos e tantas coisas, mas são os que mais estão depressivos, deprimidos, porque nós precisamos
buscar as coisas do alto, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz: buscai nas coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Nisso vocês têm que ocupar sua mente. Tudo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, que é agradável, tudo que é amável, nisso pensai, né? E o tópico 5 da declaração doutrinária diz assim: mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. O mal que eu pratico atinge também pessoas ao meu redor, ao meu lado. Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então veja que há uma relação interpessoal em tudo isso. Eu preciso cultivar as relações, e por isso tem que haver o quesito perdão, porque nós pecamos, e os nossos pecados também acabam afetando as nossas relações interpessoais. Os nossos pecados, o pecado original, o pecado do homem, afetou inclusive até mesmo toda a criação. Toda a criação foi afetada pelo pecado. É o que nós vamos ver já já. 1 Coríntios 8, versículo 12: portanto, dessa forma, contra os irmãos, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Quando pecamos contra o irmão, pecamos contra Cristo. Quando ofendemos os irmãos, nós pecamos contra Cristo. E Tiago capítulo 5, verso 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Outra tradução. Então nós pecamos contra os nossos irmãos, nós ofendemos pessoas ao nosso redor, e parece que quanto mais um grau de intimidade, mais nós cometemos erros, né, contra essas pessoas. Parece que quanto mais próximas as pessoas são de nós, principalmente nossa família, nossas esposas, os maridos, nós acabamos errando, pisando na bola com eles, né? E ofendemos, e nós pecamos contra eles. Então, nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, afeta as nossas relações interpessoais. O tópico 6 diz que o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o grande pecado. É quando eu me recuso a crer, né? Quando eu me recuso a crer. Incredulidade não é não crer, mas é se recusar a crer. Não é simplesmente não crer, mas é me recusar a crer, é não querer crer. Veja aí, João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Alguém aqui crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador? Amém. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então não é que vai ter a vida eterna, esse é um outro assunto, mas aproveitando o gancho aqui, não é que vai ter, mas já tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá
a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Em João 16, de 8 e 9: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele fala especificamente do pecado. Do pecado, por quê? Não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Então, não crer em Jesus, em não crer em Cristo, já incorre em pecado. Veja, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Foi o que disse Jesus. Vocês estão entendendo? 1 João capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-se mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está onde? Em seu Filho. E aí vem aqui o desfecho deste versículo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 12, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é fato, né? Pode ter uma mera existência, tem até família, tem até um trabalho, tem até uma carreira profissional, mas não tem a vida eterna, a vida de Cristo, a vida que Cristo veio nos trazer, a vida de Deus. Amém? Não tem a vida. Às vezes vemos muitas pessoas que têm aparência de vivos, como João disse para uma das igrejas, né, vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos. Têm aparência de vivos, mas estão mortos. E portanto, precisam ir a Cristo para ter vida. Foi o que Jesus disse àqueles fariseus: não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem vir até mim para vocês terem vida. Parece até algo que não tem cabimento, porque quem não tem vida realmente não vai querer jamais ir a Cristo. Portanto, Deus precisa despertá-lo. O Senhor precisa, com sua graça, dar a ele vida, para que possa crer. O item 7 da declaração doutrinária diz: como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, meus amados, em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus, de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que maravilha! Graças a Deus por Cristo Jesus, porque senão nós estaríamos todos perdidos. Foi um ato de Deus, da bondade, da graça, do amor de Deus, que Ele, por sua própria vontade,
decidiu enviar seu Filho para que pudéssemos hoje ter a salvação. Amém? Gênesis 3:18, como eu falei para vocês, que até a natureza foi afetada, toda a ecologia, toda a criação foi afetada, o ecossistema foi afetado. Gênesis 3:18, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer de plantas, das plantas do campo. Está falando da terra. O pecado afetou até mesmo a terra, a criação toda, até para poder colher da terra, tirar o produto da terra. Então teria muito esforço, e ainda assim teria ervas daninhas e tantas outras dificuldades que o homem teria, né? Romanos 8:22, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Toda a criação foi afetada, toda a criação, animais, vegetais, toda a criação sofre, geme, por consequência do pecado. E o último tópico da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira: separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Por mais que nos esforcemos, por mais que tentemos, nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos chegar a Deus por nossos esforços. Nós não podemos chegar a Deus por nossos méritos. Nós não podemos chegar a Deus pelas nossas qualidades. Não podemos chegar a Deus pelos nossos feitos, pelas nossas obras. Não podemos ter a salvação pelas nossas obras. Alguém outro dia me disse: olha, eu tenho um saldo com Deus, porque eu já fiz tanto para Deus. Hoje está fora da presença de Deus, mas ele arroga para si o direito ainda da salvação, porque ele acredita que tudo que ele fez muito, ele fez bastante para Deus. Mas infelizmente essa não é a forma pela qual nós somos salvos. Não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas obras, mas é simples e puramente pela graça de Jesus, pela graça do Senhor. Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí que nós vemos o quanto nós não cumprimos de fato. Aí que nós vemos que nós temos muitas falhas. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Gálatas 3:10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito todo aquele que não cumprir, que não conseguir cumprir. E realmente ninguém consegue, ninguém nunca, nem o próprio Moisés, que recebeu
A lei, nem mesmo ele pôde cumpri-la, a não ser o Filho de Deus, Jesus, foi o único que pôde cumprir toda a lei. Mas ninguém pode ser justificado por aquilo que faz, pelas obras da lei. E para encerrarmos aqui nesta noite, este versículo é um versículo muito importante para nós. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vem das obras, para que você e eu não nos gloriemos, mas é pela graça de Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela graça. Amém, queridos irmãos? Que Deus possa ter falado ao teu coração através desse estudo, desse tópico. Como nós podemos agradar a Deus? Nos voltando a Ele, nos colocando diante dEle e nos rendendo a Ele. Amém?